Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, muito bem-vindos, muito bom vê-los aí apostos, preparados para a palavra desta tarde, o tema que Deus tem colocado em nosso coração. Eu peço a você que abra aí a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, nós faremos a leitura do texto e em seguida estaremos orando para receber aquilo que da parte de Deus nos é dado conhecer para a nossa fé neste dia de hoje, em cima de um assunto que é incansável abordar, é sempre novidade abordar, e é necessário que a ele voltemos continuamente sobre a fé e a confissão da Igreja de Cristo nesta geração. Tiago 5, 13 a 18, o texto diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, é o nosso tema. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez. E os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Glória a Deus por sua palavra. No Senhor bendizemos a sua palavra. Pai, nós estamos diante de tua santa, augusta presença, com temor e tremor reverentes diante da palavra que pedimos que uses segundo tua santa vontade, poder do teu Espírito, inspiração do teu Espírito, agir do teu Espírito no coração dos que creem e dos que estão ao alcance desta palavra, não só agora, mas também depois, para que ela entre, produza frutos, corrija, ensine, exorte, posicione, atraia e injete fé em cada coração, que produza esses frutos, que faça essa oração voltar-se para ti, ela existir, ela te buscar, ela mover vidas a estarem na tua presença, a decididamente ocuparem um lugar diante de ti para clamar diante do teu rosto. Nós rogamos que nos fales nesta tarde, nós rogamos que nos desvendes os segredos da tua revelação, os mistérios revelados. Nós rogamos que nos abras os sentidos espirituais, a mente, o entendimento, o nosso coração, para que a tua palavra encontre espaço, para que a tua palavra encontre sabedoria em resposta, encontre recepção, e assim seja efetiva. Para longe de nós, meu Deus, para longe de teus filhos, aquele comportamento que tem caído em lugar comum de sermos ouvintes da palavra, como o próprio Tiago denuncia, ouvintes não cumpridores, vidas cujos ouvidos se viciam em ouvir, sentem comichões, se regozijam em ouvir sempre sem aprender nunca. Que isso esteja longe de nós, mas permite que no exercício de ouvir a tua palavra estejamos sempre tomando posição sobre aquilo que nos é dado saber, para fazermos uma reavaliação da nossa vida, tomarmos uma nova posição, rogarmos de ti graça e transformação necessária para respondermos de maneira obediente à palavra que nos é enviada, segundo o teu santo poder que em nós opera. Atende por amor de teu santo nome e age em nós e através de nós, nesta tarde muito especialmente, para muito além do que te pedimos ou pensamos, por meio de teu santo Filho Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Sobre a palavra de Deus e sobre o assunto oração, há promessas infindáveis na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, por mais que a gente pense que ore e que saiba sobre oração, menos dela entendemos e menos atenção damos a ela do que deveríamos dar. Vocês viram que colocamos aí como tema, e é um tema baseado nesse texto de Tiago, neste finalzinho aí do versículo 13, não é? Bem no finalzinho do versículo 16, perdoe, nós colocamos aí um tema desafiador,
um tema altamente comprometedor, a oração que tem efeito. Então é evidente que com todo direito quem leu esse tema já ficou curioso e interessado em saber qual é ela, como é que ela deve ser feita. Não joguei um tema aqui de forma capciosa. Não fiz mais do que reajustar a fraseologia de Tiago no versículo 16, no final do versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu sei que ela não está assim, esta fraseologia não está assim nas versões mais antigas. No entanto, esta tradução que está aqui, atende da forma mais precisa possível o que Tiago realmente declarou para nós. E o que ele declarou foi exatamente isso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou poderíamos colocar na ordem que ele escreveu: é eficaz e poderosa. Porque os nossos tradutores vão fazendo versões que se adaptem de forma mais poética, mais atraente à leitura, e eles estão certos, desde que não firam o texto. Mas a forma melhor de entendermos esta declaração é: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então o nosso compromisso agora é entender como isso pode acontecer. Quando é que a oração de um justo é poderosa e eficaz? A começar pelo fato de que, por entendermos muito pouco de oração e darmos muito pouco ou menos atenção a ela do que deveríamos, nós já achamos que a oração poderosa e eficaz é aquela que é sempre respondida com poder, que opera façanhas, que realiza milagres. E você sabe muito bem, faz parte da nossa experiência de vida, que não estamos sempre orando em busca de milagres. Nós oramos, e deveríamos sempre orar por qualquer outra razão. Orar por uma confissão de dependência, a oração não passa disso. Confissão de dependência. Independente de estarmos buscando e pedindo alguma coisa, muito menos milagre. E aliás, o que menos fazemos, olha aqui um detalhe muito interessante, de dentro da experiência da igreja, lamentavelmente, o que menos fazemos é, diante de uma necessidade de um milagre, de uma intervenção extrafísica, sobre-humana, daí de Deus, divina, nós não orarmos, nós recorremos a outros. Você vai entender por que hoje. A gente pede que o outro faça esta oração. Isso é altamente denunciador contra nós, contra a nossa fé, contra o nosso posicionamento na presença de Deus. Mas a verdade é que, por oração que tem efeito, oração poderosa, nós não deveríamos esperar apenas realização de milagres. Mas o fato de que ela traduz, antes de mais nada, para nós a convicção de que estamos sendo ouvidos. Não pode haver poder maior. Você já passou pela experiência? Claro que passou. Talvez tenha perdido as contas, não é? Especialmente se você já atingiu determinada idade como a minha, e é um fato, faz parte da experiência humana. Quanto mais velha a pessoa, menos atenção recebe. De falar para alguém e de se dar conta de que a pessoa está te olhando, mas não está te dando atenção. Literalmente, está te ouvindo, mas não está te escutando. Isso é algo que desarma, desestimula, às vezes entristece, em outros lugares, em outras situações, humilha, abate, não é? Mas fazemos isso com Deus, viu? Deus fala e não lhe damos atenção. Mas queremos que Ele esteja sempre atento à nossa voz. Uma outra coisa que nós fazemos sempre, que se diz respeito à oração, é pretender que Ele nos responda sem que tenhamos falado nada. Quando nós temos, a despeito de todos os mistérios que cercam a oração, um sem número de exortações na Bíblia, de Paulo a Jesus, desde os salmistas e os profetas, haja visto aí Jeremias, com que eu vou encerrar a meditação de hoje, Jeremias 29, clama a mim, clama a mim. E será que estarão eles ainda falando e eu os ouvirei? Nós temos textos da boca de Deus nos atraindo à vida de oração. Nós temos Jesus nos mandando orar. Nós temos Paulo nos mandando orar. Que se faça oração por todos os homens. E o que menos fazemos é orar. E é evidente que também aqui há um outro ponto a abordar antes de estarmos tratando do texto. É que quando a gente pensa e fala de menos ou mais orar, orar menos, orar mais, orar muito, orar pouco, pensa-se em tempo. Quanto tempo você passa em oração? Quantas vezes as pessoas me perguntam isso? Quanto tempo você passa em oração diante de Deus? Como se o meu tempo, muito ou pouco, fosse fazer diferença para aquela pessoa. Infelizmente, faz uma diferença sim. Vamos abordar isso. A ideia de que isso é uma conveniência que denuncia preguiça espiritual e outras coisas piores, com várias desculpas e evasivas,
que quem ora mais é mais ouvido. Então eu vou pedir a ele, vou pegar carona, vou terceirizar e vou esmolar dele uma oração, porque ele será ouvido. Se isso tudo fosse verdade, né? Ou se existe uma coisa que não aconteceria com os crentes, com a igreja evangélica no Brasil, era ter problema. Mas não é verdade, né? Você sabe que não é verdade. Mas o fato é que nós oramos pouco e poucas vezes, no sentido amplo das oportunidades para orar. Mas sabemos pedir oração muitas vezes e a várias pessoas. Virou um vício até. E nós o fazemos baseados em duas probabilidades. Eu chamo a sua atenção para essas duas probabilidades que eu quero pontuar aqui, que estão mais para duas assertivas do que probabilidades. A primeira é a razão porque nós estamos sempre pedindo às pessoas que orem por nós e orando menos. A primeira delas é que cremos no poder da oração, por isso nós pedimos que outros orem. A segunda, da qual a primeira decorre, embora eu a tenha colocado em segundo lugar, é que não cremos em nosso poder para orar. E aqui então entra a palavra que explica as razões: disposição. Falta ela. Falta fé, falta disposição. E ela entra com uma desculpa muito esfarrapada, do tipo, o outro é mais espiritual, o outro está mais preparado, o outro é mais ouvido, está mais perto de Deus, um sem número de coisas fantasiosas, de inverdades que tentam justificar a substituição que eu estou fazendo daquele lugar que só eu posso ocupar diante de Deus, em primeira mão, a meu favor e a favor dos meus. Sem falar no fato de que fomos estabelecidos em Cristo Jesus, redimidos em Cristo Jesus, para exercermos minimamente duas funções que não podem, em hipótese alguma, abrir mão da oração. A primeira é sermos adoradores do Pai. E a segunda é sermos sacerdócio real, que ofereçam a Deus sacrifícios agradáveis de louvor e oração, que sejam intercessores. E ninguém pode ser intercessor sem orar. E ninguém pode ser um verdadeiro adorador sem orar. As pessoas pensam que basta cantar. Meus queridos, vocês percebem que só aqui neste ponto inicial, nessa ponta de iceberg da nossa meditação de hoje, nós estamos, não no sentido de que é uma meditação gelada, mas no sentido da fraseologia aí, da imagem linguística. A ponta do iceberg é o que fica para fora, é o que se vê. E o que está se vendo aqui, e o que está escondido é incomparavelmente maior, é que não oramos. A importância da oração, a necessidade premente de orar. E se existe um povo sobre o qual pesa a necessidade de orar, a ordem imperiosa de orar é a igreja. Não só pelo fato que fomos estabelecidos como sacerdócio real, mas porque Deus fala através de Salomão, e muito significativo, porque foi no dia em que ele inaugurava o templo, o famoso templo de Salomão. Naquele dia Deus disse para Salomão uma palavra que ficou emblemática, que vai perseguir a igreja até o fim dos séculos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E gosto sempre de bater aí em cima de 2 Crônicas 7,14, chamando a atenção para o fato de que o orar é precedido pelo se humilhar. Sem se humilhar, não há por que chegar diante de Deus. Então, meus queridos, o que está por detrás dessa falta de oração, pouca oração, vazio para orar, desculpa de que não tenho fé, de que sou fraco, de que isso, que aquilo, é indisposição. É falta de vida com Deus. Mas para um texto quase único de Tiago 5,16, o que você tem em Tiago 5,16? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então é um texto quase que único, esta frase, orem uns pelos outros. Para esse texto quase que único, nós temos um número imenso de outros. Só aqui nesta abertura eu já citei vários, sem dar as referências, mas eu fiz menção de textos que estão aí no seu ouvido, estão na sua memória, que impõem sobre nós o imperativo de orar. Grande número deles citados pelo Senhor Jesus, que nos exorta a uma vida de oração pessoal, singular. Então, ao investirmos em pedir oração, mais do que em orarmos nós mesmos, nós estamos laborando em uma das ou nas duas assertivas que eu coloquei lá em cima. Quais foram elas? Cremos no poder da oração, mas não cremos no nosso poder para orar. Então, eu volto a dizer,
Se nós investirmos em pedir oração mais do que em orarmos nós mesmos, nós estamos laborando numa destas coisas ou nas duas. Então vamos examinar esse texto mesmo aqui de Tiago, que é alusivo à oração. A maioria de nós fica só com o versículo 16, mas você sabe bem, eu por isso comecei a leitura no versículo 13, que é um texto com contexto, e o contexto começa aí no versículo 13 e vai até o versículo 18 que nós lemos. Este é o trecho que Tiago usa para falar de oração para nós. Então, antes de orientar, veja bem, antes de Tiago orientar a igreja quanto a buscar presbíteros que orem, é muito interessante isso, que orem pela cura do enfermo, antes de dizer, chamem os presbíteros da igreja para que orem pelo enfermo, para que seja curado, e antes de aconselhar a oração da mutualidade, orem uns pelos outros, quer dizer, a abertura com que ele trata do assunto foi um conselho. Está sofrendo? Ore. Volte ao versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Sabe? Nesse momento a gente seria taxado de um pastor radical, frio, impiedoso, se assumisse essa postura de Tiago. Pastor, eu estou doente, ora por mim, viu? Que ore você. Já pensou? Se nós fôssemos o pastor Tiago, a primeira coisa que íamos fazer era demiti-lo da nossa igreja, do seu lugar de clero. E depois ficarmos profundamente ofendidos com ele. Que ore você. Está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Foi isso que o pastor Tiago disse. Temos que aprender muito com os pastores da Bíblia, viu? Muito. Mas veja, é um conselho que ele dá ao mesmo tempo. Mas só depois é que ele diz assim, manda chamar os presbíteros para que orem ungindo o enfermo. E aí quando ele diz isso em segunda instância, fica parecendo mais um indicador de casos de incapacidade física ou doença impeditiva de orar, entendeu? Casos de excessiva fragilidade. Então há aqueles casos, especialmente doença, o sujeito ardendo de febre, o sujeito caído de cama, o sujeito enfraquecido, uma astenia total, em que não há nem como balbuciar, não tem força nem para pensar, quanto mais orar. Quando ele diz assim, chama os presbíteros da igreja para que orem sobre esse enfermo e o unjam com óleo para que seja curado, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu acho que ele está contemplando esse momento de fragilidade muito grande, porque é o único lugar que cabe aqui, entende? Embora a gente transforme isso numa doutrina, disciplina, ritual, mais ritual do que qualquer outra dessas coisas, não é? Orar ungindo alguém. E aí o povo universalizou isso de maneira que unge-se parede, unge-se camisa, unge-se coisas, e o texto diz, chama o presbítero para orar pelo enfermo, e sobre aquele enfermo, e ungir o enfermo, não é ungir peça do enfermo, não é orar ungindo a mãe do enfermo para que ele leve aquela unção para o enfermo, ou seja, todas estas coisas que denunciam o QI, o tamanho da nossa inteligência espiritual, que criamos, a árvore das fantasias que nós criamos. Quando ele diz isso, chama os presbíteros da igreja, depois de ter dito, está sofrendo, que ele ore. O que fica subentendido é, não há condição, está frágil demais, manda chamar os presbíteros para que venham, orem por ele e o unjam e por aí. Se você não suportar essa colocação, como eu estou dizendo, fique com a sua, não há nenhum problema. Só que eu prefiro entender desta maneira para que eu possa continuar avançando na direção da posição em que o Senhor do céu e da terra que me mandou orar, que eu ocupe, que você ocupe, de estar na presença dele, orando a meu favor, a favor de outros, mas fazendo a minha oração pessoal, presencial, presentemente diante da sua face. Então a ausência de uma vida privada de oração e da sua substituição pelas orações coletivas, este é outro ponto. Há aquele crente que ora muito no meio de todo mundo, numa reunião de oração, ele levanta a voz, faz um vozerio até, ou só ora quando está no meio dos outros, só verbaliza, muito mal, poucamente ele vai dizer amém. Mas só ora no coletivo, não ora individualmente, ou quando sozinho nunca ora. Isso aí é um forte indicador de grande distanciamento pessoal da presença de Deus.
falta de exercício de busca da sua face, esvaziamento de uma visão de fé da presença de Deus, do lugar que a cruz nos colocou diante do Pai. Um risco muito grande de ser um denunciador de ausência do espírito de filho que Deus disse colocar no coração dos que creem, para que baseados nele clamem Abba. Entende? E esses textos, isso está em Romanos, isso se repete em Gálatas, apontam para a oração, só oração. O pano de fundo é Jesus no Getsemane. O que Jesus estava fazendo no Getsemane? Orando. Entende? Então não há para onde correr. Se eu não tenho uma vida pessoal de oração, eu estou em linha direta de colisão com a denúncia de que eu tenho um vazio da presença de Deus na minha vida, de que eu não tenho consciência de que Ele está perto, e de que quando eu me dobro diante dele para orar, eu oro em pé como fazia Jesus olhando para o alto. Eu estou falando com aquele que me ouve, que se inclina e que está junto de mim, que está pronto para me ouvir. E em últimas palavras, não para a pregação, é claro, mas em últimas palavras dessa abordagem que eu estou fazendo, o que isso também denuncia para nós, é que lá no fundo eu não creio. Daí, Hebreus 11:6. Vamos lembrar Hebreus 11:6. Vamos bater isso no tempo certo, mas eu quero trazer isso aqui à luz para você, quando a gente for lá para o estudo de Hebreus, isso virá à luz. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe. Percebe? A equação se completa, porque a palavra de Deus é simplesmente perfeita, por ser palavra de Deus. Entende? O que ouvimos Asaf cantar, o Salmo 66, versículo 20, é a exultação do salmista quando ele diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Que coisa bonita, não é? E ele não está falando de uma possibilidade. Deus pode rejeitar a minha oração. Pode sim. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, ele resiste ao soberbo. Então o soberbo pode orar como for, que Deus não vai ouvi-lo, Deus vai resistir a ele. Mas o salmista está falando do seu coração que busca a Deus, então pressupõe-se que quem está falando é alguém que de altivo não tem nada, sendo Davi, ou muito pelo contrário. Atos 13:22 diz: ali estava Davi, que Deus achou e declarou: achei Davi varão segundo o meu coração. E o que Davi proclama é: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Que coisa maravilhosa quando há no mínimo convicção no coração de que quando eu orar, o Senhor vai me ouvir. Nunca vamos confundir o fato de que Deus ouvir não significa Deus atender. Por outro lado, também Deus ouvir jamais significará Deus não responder. A questão é que a resposta de Deus nem sempre vem ao encontro do nosso desejo. E aí parece que ele não atendeu. Mas ele simplesmente ouviu e respondeu. Vale lembrar, lembram mesmo, Cornélio, a quem Deus ouviu o tempo todo e não atendeu até o momento certo, quando então, coração convertido, novo, nascido, as suas orações puderam ter resposta na sua vida, provavelmente, porque ali estava a promessa embutida. Então, entre as várias estimulantes, a oração que Tiago aponta, está o finalzinho do versículo 16, que é o nosso tema: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Aí, traduzindo melhor, seria assim: a oração de um justo é eficaz e poderosa. Entende? O muito pode é uma forçação, não está no texto original. A colocação mais exata seria: a oração de um justo é eficaz e poderosa. Tem eficácia e poder, e é poderosa porque é eficaz. É isso que o texto está dizendo. Então, para falar do poder, que a oração traduz, entende? Pois bem, ele nos faz entender alguns critérios que tornam a oração eficaz e cuja eficácia é o seu poder. Vamos a esses critérios, porque a gente tem que tornar essa meditação mais objetiva possível, e eu quero digredir o mínimo possível também. O primeiro critério que eu quero mostrar para você é que a oração não é eficaz por conta de quem ora. Então, estas colocações que eu estarei fazendo aqui, elas não só posicionam o nosso tema: a oração é do justo, é eficaz e poderosa, ou seja, a oração que tem efeito, eficaz é que tem efeito, não só derruba, esses critérios derrubam
esses mitos quanto posicionam o que Tiago de fato está ensinando para nós. Então o primeiro mito a ser derrubado, o primeiro critério é que ela não é eficaz por conta de quem ora. Guarde isso no seu coração, meu querido. O texto, ao dizer a oração de um justo é poderosa e eficaz, pode nos levar num primeiro momento a pensar que ele está dizendo ou dando a entender que há alguém que é poderoso na oração, que é eficaz na oração. Não. O que ele está dizendo é que a oração de um justo é poderosa e eficaz para dizer que ela não é eficaz por conta de quem ora. Não, não é por conta de quem ora, é a oração de um justo. Pois bem, porque ele indica neste texto que tanto pode ser o próprio necessitado, ao versículo 13, com que começamos isso aqui, está alguém entre vocês sofrendo, que ele ore. Tanto pode ser o próprio, o justo, não é? Quanto qualquer outra pessoa, como diz o versículo 16, orem uns pelos outros. Ora, ele não tinha posicionado também que pessoas comuns. Ele coloca aí ele vai colocar para nós no início do versículo 17, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, por isso é o como nós. Pode ser feita então por qualquer pessoa, pode ser feita por pessoas que têm uma unção, no caso aí, uma unção, um dom ministerial, presbíteros, mas pode ser feito por qualquer membro da igreja, por qualquer cristão, de qualquer patente e sem nenhuma. Orem uns pelos outros, ore você próprio, orem uns pelos outros, chame os presbíteros que orem, ore qualquer pessoa, como orou Elias, porque Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, tão humano como nós. Você é humano, você é sobrecarregado de paixões, você está apto para orar, segundo o texto de Tiago. Você é presbítero, está apto para orar e receber oração, segundo o texto de Tiago. Você é crente em Jesus, não tem título nenhum, você está apto para orar. Você pode orar por si e orar pelos outros. Então, ela não é eficaz por conta de quem ora. Não é preciso ter uma prerrogativa. Não estamos falando do ritual do sacerdócio da lei arônica, lá no ministério do Velho Testamento, da Velha Aliança, em que o sumo sacerdote e o sacerdote eram os que podiam orar pelas pessoas, devidamente investidos, aparamentados, cumprindo rituais de purificação e coisa semelhante. Não, isso ficou lá na lei, na antiga dispensação, mas pela graça, somos convidados, como acabamos de ver no estudo de Hebreus, a chegarmos diante do trono da graça, e tanto Hebreus 4,16 quanto Hebreus 10,22 nos desafiam, 10,19, cheguemos confiadamente diante do trono da graça. Quem se chega? Quem necessita de graça, quem necessita encontrar misericórdia, qualquer um de nós. Então não é prerrogativa de A ou de B, não é porque o sujeito tem um título, porque o sujeito tem um lugar, uma posição, não é porque o sujeito tem uma unção, estou pondo entre aspas, porque isso são coisas que nós inventamos, que torna a oração dele eficaz, poderosa, melhor do que a nossa, melhor do que a sua, melhor do que a minha. Mas isso é o que nós criamos, são mitos que nós criamos, queremos fazer esses iconocismos para nos escondermos atrás deles e elevarmos pessoas e assim abafarmos as nossas inutilidades espirituais. Isso é muito sério. Importa derrubar esse mito de que há quem tenha um poder inerente cuja oração é eficaz. Isso não existe. E não faltam aí igrejas fazendo propaganda disso. Ah, vem aqui e tantos bispos, pastores e apóstolos vão orar por você. Vem aqui porque depois de 7 dias de jejum dos pastores lá no Monte Sião, eles vão orar por você e Deus vai ouvir essa oração, vai responder. Isso tudo é balela, é fantasia, é invencionice, é mentira, é engano, é trapaça. E no final da coisa, o que eles querem é o lucro do poder e o lucro financeiro. É coisa maldita, gente. Nós precisamos derrubar esses mitos, precisamos derrubar os nossos mitos de falsa piedade, do tipo a irmã fulana porque profetiza, o irmão Beltrano porque tem tais dons. Ah, quando ele ora, Cristo, isso precisa acabar. Nós precisamos assumir que na verdade nos escondemos atrás dessas desculpas, porque não cremos no nosso poder para orar, porque estamos vazios de Deus, porque não estamos na presença de Deus, e arranjamos desculpa. Fulano está mais, Deus ouve mais, está perto de Deus. Ah, mas ele tem unção de pastor, ele tem o título de pastor, então a ele Deus vai ouvir porque ele é pastor. Cuidado, a experiência dos dias de hoje vai dizer coisa totalmente diferente. Pelo contrário, é o próprio Tiago. Lê Tiago, viu, gente? Lê a carta de Tiago, é muito bom ler a carta de Tiago. É Tiago quem diz:
Olha, não queiram ser mestres. Os mestres vão responder primeiro. Não queiram ser mestres, não queiram ter títulos. Porque, sabe, o comprometimento vai ser incomparavelmente maior. Então, o sujeito não tem mais oportunidades e opções de ser ouvido e respondido porque tem título eclesiástico, porque tem mais poder para orar, seria mais ouvido, está mais próximo de Deus. Isso tudo é invencionice, irmãos. Isso é fantasia, é superstição. E nós precisamos acabar com essas coisas, erradicar essas coisas. E temos de fazer isso partindo de nossos próprios comprometimentos. Entende? Então aqui eu estou fazendo uma denúncia da experiência eclesiástica. Se pedissem-se a outros crentes oração pessoal no mesmo número em que se pede a pastores, meu Deus, haveria muito mais oração bombardeando o céu. Mas eu não vou inventar aqui uma estatística porque ela não existe. Penso eu que para 10 pedidos de oração a pessoas comuns, 100 são feitas a pastores por causa dos títulos que eles têm. Na verdade, é ainda um ranço paroquial de eclesiasticismo, de sacerdotalismo que trazemos da igreja medieval. Porque eles pregam isso. Bem, haja vista, né, o fato de que os santos têm mais graça e por isso pedimos a eles para que intercedam a Deus por nós. A igreja ortodoxa, quer dizer, a igreja católica do Oriente, a igreja ortodoxa, esses párocos, eles são quase que santos vivos, quase que idolatrados pelo meio da rua. Quando estive na Romênia eu vi isso, as pessoas fazem reverências a eles, eles beijam as mãos, quase que se ajoelham na presença deles. É chocante. Então eles detêm o poder de comunicação entre os homens e Deus. Isso é falso. Em nenhum momento a palavra de Deus nos permitiu isso. O evangelho redentor, o evangelho que nos arrancou das malhas e das correntes da igreja medieval, rompeu com isso. O esclarecimento da verdade rompeu com isso. Mostrou o sacerdócio universal do crente, meus irmãos. Somos livres para entrar na presença de Deus sem nenhum intermediário humano. Pelo contrário, vá orar pelo seu pastor em vez de ficar pedindo oração a ele. O coitado está precisando mais do que você, com toda certeza. Isso é muito sério. Então, quase em sua totalidade, os crentes recorrem a pastores para que orem, porque entendem que eles são pessoas espiritualmente mais capacitadas, ou mais dotadas, ou mais ouvidas, e a maioria gosta disso. Não nos enganemos, isso é um grave erro, que encobre um número de conveniências. Conveniência de quem recorre a esses favores. Isso é muito sério. Um outro erro semelhante é pensar que há outro que sabe orar. Meu Deus! Ele corre na mesma linha daquele que diz assim, eu não sei orar. Claro, é a Bíblia quem diz que você não sabe. E ela não vai dizer em nenhum lugar que há quem saiba. Pelo contrário, ela universaliza dizendo que não sabemos orar. Quem disse isso foi Paulo, isso incluiu. Se Paulo não sabe orar como convém, como ele declarou que nós, então ele se incluiu, não sabemos orar como convém, está em Romanos 8, 27. Danou-se o resto. Não sabemos orar como convém, então não adianta tentar se esconder dizendo, eu vou pedir a ele que ore, porque ele sabe orar, e eu não sei orar. Isso é terrível, porque por um lado nós ferimos a palavra que insiste em dizer que não sabemos orar como convém, e por outro lado seria pretender que Deus só ouve a pretensa oração bem feita, com palavras sedutoras, convincentes, ou palavras que conseguem chegar. Só existe um em você que sabe orar como convém. É o mesmo texto de Romanos 8 com o adjutório de 2 Coríntios 3, em que Paulo diz que o Espírito que habita em nós ora, e Deus que entende a mente do Espírito ouve. Se existe alguém que ora por mim e por você de forma eficaz diante do Pai, é um mistério difícil de entender, revelado, sobre o qual pararemos quando estudarmos Hebreus 7:25, é Jesus, o nosso intercessor. A Bíblia diz para nós que Jesus é nosso intercessor e que o Espírito Santo é nosso intercessor. A Bíblia diz, ao mesmo tempo, em Romanos 8, que o Espírito e Jesus são intercessores por nós. Meu Deus, para que eu preciso de mais alguém que ore por mim? Por que eu preciso de mais alguém que ore por mim? Mas a palavra não está dizendo ore uns pelos outros? Sim, Jesus nos mandou fazer isso. A questão aqui que estamos
salientando, meus queridos, é o excesso, é a direção única, conveniente, omitindo, escondendo, arranjando justificativos que não justificam ninguém para a omissão. Entende? Não existe isso. Lá mesmo onde Paulo diz que não sabemos orar como convém, ele afirma que Deus ouve gemidos inexprimíveis. Se você não sabe orar, chore. Se não consegue falar, gema. Soluça. Sabia que tem um texto maravilhoso, no Salmo 102, versículos 19 e 20, que diz que Deus do céu se inclina para ouvir os gemidos. Que é a oração mais eficaz. É a oração gemida, é a oração do gemido. Eu não sei se é verdade. Tem toda uma mitologia por detrás, tem uma história por detrás. Queria eu muito que fosse verdade. Prefiro acreditar que é verdade, apesar do fantástico da coisa. Mas, ainda bem poucos dias, não tão poucos dias, há uns últimos anos aí, a internet publicou uma matéria extraordinária que mexe com a gente, mexe muito, sobre a produção original da música de Amazing Grace. Conhece Amazing Grace? Amazing Grace, how great thou art. Essa música, que ficou conhecida como hino evangélico na língua inglesa, ela foi composta, a letra dela foi colocada por um capitão chamado Milton, que havia sido um capitão de navio negreiro e que se converteu. E que ao se converter, britânico, século XIX, em pleno movimento abolicionista na Inglaterra, ele então se tornou um abolicionista e começou a lutar contra a escravatura. Mas esse homem se converteu de verdade, se envolveu apaixonadamente pela causa dos escravos, e ele compôs uma letra baseada numa canção, que aí sim é que vem o fato que eu gostaria de que fosse verdade, desejo que seja verdade. Que essa canção, que essa letra ele colocou na canção que ele ouvia dos negros nos navios, fazendo a travessia África-Europa, sendo levados prisioneiros e proibidos de falar e proibidos de pronunciar palavras na sua língua, que gemiam. E o gemido era sonorizado. Colocaram um cantor americano, cristão, evangélico, reproduzindo isso aí. Você treme de alto a baixo quando ouve. O homem joga na sua performance toda a sua paixão, sua emoção. Ele próprio, um afrodescendente, ele joga toda a sua paixão. Ele procura copiar o que ele entende como tendo sido mais próximo originalmente daquilo que eles cantavam nos porões dos navios negreiros, e estremece com você. A história diz que o Newton colocou letra nesse gemido. O que eu estou mostrando aqui a você é que a Bíblia me diz que Deus ouve gemido. Não há desculpa para quem chega e diz: eu não sei orar, porque a Bíblia diz: não sabe mesmo. E ao mesmo tempo, no mesmo lugar em que ela diz que você não sabe orar, ela diz: geme. Deus ouve gemidos. Muitas vezes, com ênfase no muitas. Eu saio para orar, eu sei que tem gente que se incomoda quando a gente faz menção da vida pessoal de oração, mas eu vou frisar isso aqui, porque não há aqui nenhuma outra pretensão a não ser edificar você. E você já me ouviu várias vezes dizer, minha afinição em termos de orar é orar ao ar livre, orar caminhando. Eu tinha 16 anos, eu tinha sido recém-convertido, minha primeira experiência, sem que ninguém tivesse me dito que isso era possível, devido ou não devido, ou indevido, era entrar para dentro dos matagais do meu bairro, mas matagal mesmo. Eu morava num bairro lá no chinfrim da cidade de São Gonçalo, que já é um chinfrim, com todo respeito, e lá naqueles cantões da cidade, eu me enfiava em bolsões de mato, e me enfiava lá até saber com certeza que ninguém me veria ali dentro, para orar a Deus.
Orar em voz alta, orar à vontade. Você tem que estar fiscalizando, vigiando para ver, tem alguém vindo aí, tem alguém vendo, vai mandar me prender como louco. Tinha 16 anos, meu Deus, já se passaram 53 anos, não parei de fazer isso. Hoje eu não me envolvo mais em matagal, porque cortaram os matos de Analândia, mas onde eu posso ir ao ar livre, você já me ouviu dizer, a maioria das vezes vou para dentro do cemitério. É lá que eu vou orar e falar com meu Deus. E muitas dessas vezes, ênfase no muitas, como eu disse, eu oro a oração sem palavras. Você vai dizer assim, mas é assim que eu oro sempre. Não, não estou dizendo que eu oro em pensamento. Eu estou dizendo que eu não penso e não falo. Eu não balbucio a minha oração. Eu estou convicto de que Deus está ouvindo o gemido do meu coração ou os gritos de alegria e de louvor dele. Eu apenas faço como a canção popular dizia, vim apenas mostrar meu olhar, mas eu sei que estou na presença do Senhor. A única coisa que eu faço é sair pelo portão e dizer, Deus, caminhada de oração. Como é bom, como é bom, como é bom. Volta restaurado, renovado, com respostas, aleluia. Glória a Deus. É para sua edificação, tá bom? Não estou aqui fazendo o que alguns pensam que a gente, ao dizer essas coisas, está fazendo, que é... deixa para lá. Mas veja, ela também não é eficaz porque não é lugar comum. Ela não ocupa lugar comum. Ela não é eficaz porque não é lugar comum. Ou melhor, ela é eficaz porque não é lugar comum. Ela não é eficaz porque não é lugar comum. Quando ela cai em lugar comum, ela não é eficaz. É isso que eu quero dizer e eu acho que fica melhor colocado assim. Quando ela está em lugar comum na nossa vida, ela não tem eficácia. Eu estou me referindo àquela oração litúrgica. Como, por exemplo, vários grupos denominacionais têm o livro de oração. Livro de oração. E, na verdade, não passa de um corolário de rezas. Alguém pensou naquela fraseologia para Deus... e aí o outro fica repetindo aquilo que está ali. Eu fico com pena de Deus, né? Você imagina que porra não seria, desculpa a palavra pesada, ter que ficar ouvindo a mesma coisa repetida várias vezes, quando Jesus 2000 anos antes já disse, quando forem orar, não fiquem repetindo, não. Não repita. Fala, como disse Davi, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já entendes toda. Fala o que vem lá de dentro, é conversa. É a sua exposição de alma. Por que eu vou terceirizar a palavra de terceiros que estão dizendo coisas que o sujeito não sentiu a meu respeito e que não pode, por mais que eu tenha empatia com o que ele diz, verbalizar o que de fato se passa comigo? De jeito nenhum. Então não é em lugar comum, ela não está em lugar comum. Como a gente faz, inclusive, a chamada oração dominical, Pai Nosso que estás nos céus. A gente transforma uma oração tão linda, um modelo de oração, em reza evangélica. É sério, sou radical a respeito destas coisas, e glória a Deus, porque não abro mão mesmo disso não quero abrir mão, porque afinal de contas, se existe uma coisa que move a minha vida, na minha comunhão com meu Deus, é vida de oração. Sem ela, meu caro, não tenho nada, minha cara, tenho nada, não acontece nada, não existe nada para a minha fé. Na verdade, o que Tiago está dizendo aqui para nós é que ela não ocupa lugar comum, ela tem de ser feita com fé, ou seja, é fruto de confiança, é o que ele diz no versículo 15, ficou claro isso aqui, a oração feita com fé curará o doente, a oração feita com fé será eficaz, é o que ele está dizendo. O que quer dizer feita com fé? É a oração da confiança. Pode haver coisa mais imoral, mais ofensiva, mais agressiva do que você tratar com alguém cheio de desconfiança da pessoa, não está crendo nela. Em outras palavras, você está ofendendo com vários títulos não pronunciados, mentiroso, enganador ou coisa parecida. Fé é minimamente expressão de confiança e de dependência. Quando a Bíblia diz que eu tenho que orar com fé, significa que eu tenho de orar confiando em Deus. Confiar em Deus não é esperar ver algum sinalzinho se manifestar para que eu creia. Isso não é confiar. Não, em hipótese alguma. Confiar em Deus é simplesmente crer como Abraão creu, como Paulo creu. E como foi que Abraão creu? A Bíblia diz para nós que ele estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Abraão poderia até pensar, não vai cumprir na minha vida, mas ele pode. Eu sei que ele pode, eu conheço o poder dele. Paulo disse outro tanto.
Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar meu tesouro até o último dia. Você crendo que Deus tem poder? Se você crê que Deus tem poder, creia numa outra coisa. Ele não vai negar esse poder a um filho que a ele clame. Foi Jesus quem disse isso. É justamente o ponto seguinte. Ela não está em lugar comum porque ela é perseverante, meus queridos. Ora, isso aqui centraliza tudo que eu estou dizendo desde a primeira palavra com que eu comecei essa meditação de hoje. A oração que persevera. É aí que ele toma Elias como referência e exemplo para nós. Ele diz que Elias orou fervorosamente ou insistentemente para que não chovesse, e aí não choveu sobre a terra 3 anos e meio, e depois orou outra vez, e os céus enviaram chuva. O nome disso é oração perseverante. E quem é que persevera na oração? Primeiro que, à luz de Romanos capítulo 5, versículo 3, a perseverança é resultado de provações e de testes na nossa vida. Paulo disse isso, e ela forma o caráter, e o caráter, por sua vez, produz a esperança. A perseverança, ela é ratificador de esperança. A perseverança significa não que eu estou me repetindo, perseverar não é repetir, perseverar é voltar a fazer, é insistir, é continuar, é continuar, é continuar. Até que, essa expressão até que, essa preposição, ela está muito, que é uma conjunção, ela está muito presente na linguagem dos profetas, no caso Isaías e do salmista. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, até que o Senhor ponha Jerusalém como pendor de toda a terra, até que, vou clamar até que. Jesus insiste nisso. A oração tem que ter esse caráter de perseverança, porque a perseverança significa, não que eu vou estar importunando Deus, mas a perseverança significa eu estou confiando nele, eu estou confiando de que no momento ele há de responder. A perseverança é um grande indicador de que há esperança no meu coração, então aponta para essa qualidade da oração. Ela é investidora, a oração perseverante é investidora na esperança. Jesus aponta para isso com aquela parábola, lembram? Que está em Lucas capítulo 18, da viúva impertinente, a viúva importuna. Eu vou ler apenas o versículo 7 de Lucas 18, para que você entenda o que Jesus quis dizer com a parábola. Ele bota assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele está tomando uma mulher inoportuna que ficou lá perturbando um juiz iníquo dia e noite, e o homem não queria julgar a causa dela, mas ela insistia, ela batia lá de novo, até que ele disse: ainda que eu seja iníquo, injusto, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela pare de me perturbar. Jesus está dizendo: o Pai está na outra disposição, está no outro nível. Ele vai atender aos seus filhos, diferente daquele juiz iníquo, e não porque está sendo importunado, é porque clamam a Ele dia e noite. Ele lhes fará justiça, e até depressa. O que Jesus está dizendo é: ore sem cessar. Não foi isso que você aprendeu de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19? Orem sem cessar. Orar sem cessar não tem a ver com não interromper, tem a ver com a oração perseverante, que insiste, insiste, insiste. Em último lugar, ela é eficaz por conta daquele que ouve a oração. Como foi que nós começamos? Dizendo que ela não é eficaz por conta de quem ora. E agora a gente encerra dizendo que ela é eficaz por conta daquele a quem se ora, por conta daquele que ouve a oração. É por isso que ela é eficaz. A única razão para a oração ser eficaz é o Deus que responde a ela. Do contrário, ela seria mágica, ela seria uma mantra, ela seria como acontece em todos os rituais esotéricos. Repete-se, 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 verbaliza-se, persigna-se, faz-se tantos sinais e etc. E aquilo vai produzir algum efeito mágico. São os famosos passes. Não, a oração não atende a nada disso. A oração tem uma pessoa por detrás, tem um objeto por detrás a quem é dirigida, que é fonte de nossa confiança, o centro da nossa confiança, é o alvo da nossa confiança, e ela se corre na direção dele. Sabe, há uma música muito bela, eu ouço várias vezes, da nossa enologia moderna, e ela é cantada muito por, parece Gabriel Mendonça o nome, espero muito não ter errado, e Me Leva para Casa, ele põe lá,
É uma oração que talvez esteja baseada na história do filho pródigo, mas que mostra como uma outra paralela de Asaf, quando ele fala nos braços de meu pai, que quando você vai à presença de Deus, sabe, é como aquele pai que está de braços abertos e acolhe o seu filho que a ele se chega com o prazer de ver que ele o está procurando. Isso faz tanta diferença, isso mexe com o nosso coração, como seres humanos. Imagina o coração de Deus. A oração é eficaz por conta de quem a ouve. Veja, o texto diz para nós que ela é eficaz por isso. Versículo 15 mostra para nós que ela vai ser levantada, o doente vai ser levantado pelo Senhor. O que o texto diz no versículo 15? O Senhor o levantará. Chame os presbíteros, ore você mesmo, ore uns pelos outros, que o Senhor levantará. É quem responde à oração que a torna eficaz. Não é a oração feita pelos presbíteros, feita por você ou feita pelo irmão que está ao seu lado, que compõe com você o público da igreja onde você assiste. Não, é aquele a quem a oração se dirige. Se a oração não tiver esse parâmetro, se ela não tiver essa visão, se ela não puser no seu coração, ou não for fruto desta visão no seu coração, de que você está falando com um Deus que se inclina para você e que está pronto para lhe ouvir, não vale a pena orar. Quem ouve é que a torna eficaz, porque ele tem poder de dar resposta a ela. É a mesma coisa quando ele cita Elias, a oração de Elias. Quando ele diz que Elias orou fervorosamente por 3 anos e meio, a terra não deu chuva, depois orou de novo, versículo 18. E aí choveu e a terra deu os seus frutos. Ele diz, os céus, foi assim que ele declarou, enviaram chuva. Ele não está se referindo ao espaço etéreo, ele não está se referindo à atmosfera, o espaço atmosférico. Ele está se referindo ao causador da chuva, ele está se referindo a quem respondeu à oração e fez com que nuvens desabassem sobre a Palestina dos dias de Elias. Existe uma outra coisa, que eu acho que é o referendo maior do que eu estou chamando aqui de que a oração é eficaz por causa daquele que ouve. Um mistério que vai pairar sempre sobre a vida de oração do crente, meus amados. A vida de oração da igreja, esse sacerdócio real. É o mistério de Deus nos mandar orar. O Deus que diz que já responde, que ouve antes que eu fale. O Deus a respeito de quem Jesus disse que sabe do que eu necessito antes que eu lhe peça. Esse Deus me manda orar. Orem pela paz de Jerusalém. Orem uns pelos outros. Clama a mim e eu te responderei. É melhor não discutir isso. O que nos cabe fazer é apenas obedecer. Há um mistério aí. Deus quer a minha oração. Deus pode agir sem ela? Pode. Mas ele fez uma conexão com a igreja. Ele fez uma cooperatividade com a igreja ao estabelecê-la como sacerdócio na terra e disse a ela, ore e eu te ouvirei. Clame e eu te ouvirei. Se você orar, eu responderei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E depois de ele apresentar as outras condições, ele encerra dizendo o quê? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Segundo de Crônicas 7,14. Meus amados, se crescêssemos de fato nesta verdade, nós oraríamos mais e mais vezes. Nós viveríamos com oração na nossa boca. Nós seríamos esses esquizofrênicos simples, esquizofrênicos, eligofrênicos, que andam pela rua balbuciando, sabe? Afinal de contas, a Bíblia diz que eu crio numa loucura, não é? Deus salvou o crente pela loucura da pregação. O que é que tem eu sair pela rua balbuciando minha oração? Sou louco mesmo, é a Bíblia que diz, louco pela fé, louco por causa da fé, louco por causa do meu Deus, loucos balbuciam. Aleluia. O importante é que você ore. Você ore. É isso. Parece lugar comum apontar isto, né? Que o poder da oração reside na resposta que ela recebe de quem envia essa resposta. Mas não é lugar comum. Não nestes nossos dias, em que, perdendo sua posição confessional, muitos, e quando eu falo muitos, eu estou falando de um verdadeiro exército de crentes que precisam de uma visitação de inteligência, que precisam ter um choque científico, físico e espiritual nos seus neurônios. É isso.
passaram a investir em formas litúrgicas e em talismãs evangélicos, eu estou pondo isso entre aspas, para dar efeito à oração. Olha só, nós temos uma série de práticas e disciplinas que acompanham a oração, que são válidas, são necessárias, porque todas elas apontam para a efetivação da oração perseverante. Vigília, jejum, orar no monte, orar durante a noite, nas madrugadas, daí vigílias. O nosso problema está no fato de fazermos destas disciplinas a via de solução e de validação da nossa oração. Então a oração que é feita no monte é mais poderosa do que aquela que é feita dentro de casa. A oração que é feita na vigília da noite é mais poderosa do que aquela que é feita à luz do sol. A oração que é feita diante de um copo d'água, o nome disso é kardecismo, o nome disso é espiritualismo, o nome disso é paganismo. Então você jejua, isso é válido para reforço da sua oração, não vai torná-la mais forte, mais perseverante. Você vai orar no monte, mais perseverante, vai orar na vigília da noite, mais perseverante, mas não que o monte, a vigília e o jejum vão tornar a sua oração mais eficaz. Não, Deus não precisa disso, desses adjutórios. Ah, mas Jesus não disse essa casta só sai com oração e jejum. Jesus está falando da perseverança. Jesus não está dizendo uma oração que tem que ter mais poder através do jejum. Cuidado com isso. O jejum é oferta, meus queridos. O jejum é separação. Se existe uma coisa pura e simples que o jejum significa, é a abstenção. Eu estou me abstendo para me ocupar com exclusividade deste propósito de orar. Ou durante o período em que eu estarei orando, eu estarei em jejum. O jejum perpassa na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque ele é apenas uma forma de orar. Mas ele não é, em hipótese alguma, um poder que se acrescenta à oração. Do contrário, quem não jejua não teria resposta às suas orações. E há aqueles que não podem jejuar. Não pretenda que um diabético jejue. Deus é inteligente, é sábio. Ou ele cura o diabético, ou ele vai chamar esse diabético de sem inteligência, porque está jejuando quando não pode. Meus queridos, vamos ser sábios, como Jesus nos mandou ser, não é? Temos que tirar esses adereços completamente, que são justificativas vazias e supersticiosas, que nós queremos, com que queremos dar formas à oração, até para que espicaçar as nossas emoções. São formas litúrgicas. Elas têm o valor de gerar disciplinas espirituais, mas em nada significam tornar essa oração eficaz e poderosa. O poder da oração está em quem ouve, e quem ouve é Deus. Então, quando o Tiago fala da oração do justo, é o último ponto aqui, a última linha a considerar no nosso último ponto, ele está apontando para quem nasceu de novo. Ele não está falando de alguém reto, perfeito, impecável. Isso não existe, então nenhuma oração será ouvida. Ele está falando para quem nasceu de novo, para quem está nos caminhos do Senhor, que justo é aquele que está ao lado de Deus. É isso que a Bíblia diz, para justo, significa justo. É quem está do lado de Deus, esse é o justo. Os judeus se entendiam justos, porque se entendiam do lado de Deus. Então, na verdade, quando ele diz oração de um justo, é uma linguagem genérica para falar daquele que está do lado de Deus, aquele que nasceu de novo, que está no caminho. Então não fala de perfeição. Haja visto ele citar a equiparação com as paixões de Elias às nossas. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por melhor profeta que fosse, a ênfase de Tiago está nas paixões que Elias tinha, que são semelhantes às que temos. Nós sabemos muito bem que as nossas não nos fazem perfeitos, não é verdade? E é justamente a ênfase de Tiago. Apesar de Elias ser um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou perseverantemente. E Deus o ouviu. É isso que ele está dizendo, ele está nos estimulando a orar. Sempre será a busca do Deus que é o Pai nosso que está nos céus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Sempre vai cumprir a máxima do Salmo 123:1. Para ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Ele é o foco da nossa oração. Ele é o ponto de atração. Ele é o ponto de encontro. Por meio de Jesus, seu Filho. Sobre a vida de oração está o grande segredo revelado que deveria atrair a todos nós. Que se encontra, como eu disse que ia citar, Jeremias 29:13, que por sua vez repete Deuteronômio 4:29. Eu recomendo você depois a estar examinando o texto de Deuteronômio 4:29. O que Jeremias 29:13 diz para nós? Jeremias diz: e me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Isso é muito lindo. Não devemos confundir o todo o coração com emoção. Não, tem gente que confunde isso aqui.
Antes aponta para a dependência, perseverança, o comprometimento da vontade pessoal quanto a orar. O texto de 4:29 de Deuteronômio, que eu disse que Jeremias repete, ele diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ele está falando de entrega e de dependência. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. A continuação desse texto, que isso era Jeremias 29:13, a primeira linha do versículo 14, Deus complementa dizendo: e eu me deixarei achar por vocês. Que lindo! Isso é o que basta para termos a oração que funciona, a oração que tem efeito. Amém? Deus te abençoe. Introjete no seu coração o desejo ardente de orar muito, em todo tempo e sem cessar, confiantemente, menos dependente de terceiros, investindo mais o seu tempo e a sua busca, a sua própria fé. O Senhor te ouvirá, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, com minha gratidão e com meu carinho. Até a nossa próxima oportunidade, domingo que vem, querendo Deus. Sábado estaremos reunidos em Analândia, aqui em Analândia, fazendo a consagração da minha netinha Lídia, nos seus 2 meses e meio, já quase 3 meses, faltando uma semana para completar, 5 dias para completar 3 meses, nós vamos, seus pais vão consagrá-la ao Senhor, na presença das 2 famílias e de todos os irmãos que vão estar aqui conosco participando desse momento. Mas no domingo 17h30 estaremos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Grande abraço e Deus os abençoe ao longo de toda esta semana em nome de Jesus. Amém.